E a malha que a gente mandou gerar os circuitos de água, ele já gerou para nós. Eu faço da mesma forma para se organizar. Eu crio uma pastinha de cooling. Vou separar MF, que é a matriz fixa, e MM, que é a matriz móvel. Então eu já sei, por orientação, isso aqui é minha matriz fixa e essa aqui é a minha matriz móvel. Então agora a gente vai ter matriz fixa e matriz móvel. Eu gosto sempre de trabalhar no sólido, a visualização, para não ficar visualizando esses bins. Fica uma vista mais limpa. E a gente já pode retornar essa malha também para dual domain. Deixamos ela, o tipo de estudo desse aqui seria um cooling, né? Eu vou determinar as entradas e saídas do circuito. Então eu venho em cooling, inlet, outlet, determino as entradas do circuito, da matriz fixa e da matriz móvel. Ok. No meu produto, agora a gente está pronto para montar todo o sanduíche do molde, que é o produto, o seu canal, mais o circuito de água. Então a gente vai duplicar o nosso produto. Então esse daqui seria o nosso estudo, né? A gente já tem aqui. Lembra lá no início que a gente tem o nosso molde com duas cavidades? Aqui, se eu vier em Mesh Statistics e Occurrence Number e pressionar o Show, eu tenho um molde com apenas uma cavidade. Então, eu vou determinar a propriedade dele. Eu vou pressionar Ctrl B, dar a seleção em tudo, Propriedades, seleciono toda a lista de triângulos e aqui a gente tem Occurrence Number. Seleciono 2. Agora nós já temos um molde com duas cavidades. Perfeito. Agora eu vou adicionar o nosso BCS, que é o Canal Underline Study. Vamos lá. Esse aqui, ó. Aqui vão vir as nossas linhas de centro e o CAD, com transparência. Então eu já sei que entre esses dois nós é o centro da minha bucha. Já posso deletar essa região. Esse nó é o final da bucha, a parte mais grossa do canal de injeção. E eu tenho que medir até o topo. Eu vou olhar aqui pela orientação, é o eixo X. Então, no eixo X eu tenho 52,7 de altura. Então, eu vou determinar e vou dar um copy. Simplesmente através do copy. Já tenho mais um nó lá no topo. Agora, eu vou encontrar a região da entrada de material na peça. Agora a gente vai vir aqui, localizar exatamente aonde está a nossa entrada de material. Nesse caso aqui, eu vou ter em Z uma parte do copy, né? Eu tenho que transportar esse nó no eixo Z, 6.06, no eixo X, 1.53 e 0 no eixo Y, porque eu tenho que manter o centro do meu canal de injeção. Então, vou levar até o 0. Okay. Agora, nós temos criado uma cópia desse nó exatamente no centro do molde. Só que ele está na parte inferior do meu canal. Então, eu vou entender agora, eu vou dar um Move, eu vou entender aonde termina o meu canal. A que altura que ele está. Ele está no eixo X a 0,8. Então, eu vou transportar 0,4. Pronto. Eu tenho o nó exatamente no centro do meu gate. Vou dar um Merge Nodes. E agora eu tenho exatamente a referência da entrada de material. Então, de uma forma prática agora, a gente consegue determinar, criar uma linha. Desse nó até esse nó é o meu Code Gate. Essa diferença aqui do canalzinho, ela não traz tanto impacto no resultado, tá? Então eu vou acabar fazendo de forma bem mais direta aqui, mas o ideal é que a gente tenha o canal modelado mais próximo da realidade, até por questão de peso, dimensão do canal e tudo mais. Eu vou fazer isso por ser mais prático agora no momento. Mas você pode vir e modelar tudo certinho também. Desse nó até esse nó é o centro da minha bucha. Daqui até o topo é minha bucha fria. Então agora a gente vai entender quais são as dimensões. A minha bucha fria é uma bucha de 3,5 para
6.2. Então eu vou vir aqui, determinar que essa linha seja uma cold sprue, que é uma bucha fria, dentro das dimensões de 6,5 a 3,5. Por que eu começo com o start diameter de 6,5 e finalizo com o 3,5? Porque o meu nó inicial, quando eu fiz a linha desse nó até esse nó. Então, o inicial é sempre minha primeira linha. A gente vai lá e dá propriedade. O 6,5, 3,5. Nosso canal de injeção, ele tem as dimensões de 4.3 por 3,5, que é o eixo que a gente está avaliando, é o eixo X. Então, a gente vai criar um canal de injeção, Cold Runner. Ele é um U-shape de 4.3 para 3,5. Temos um molde de 2 cavidades, certo? Então, o occurrence number desse canal, ele é 2. A bucha fria é apenas uma. E agora o nosso cold gate. Nosso cold gate, ele é de 2 por 0,8. E para finalizar, eu fecho bem próximo da dimensão do canal aqui, que seria os 4.3 por 3,5. Então, a gente vai criar um cold gate, ele é retangular, nosso occurrence number é 2, 2 cavidades. Aí eu vou determinar by dimensions, porque aí eu vou ter o controle sobre a inicial e a final, tanto o comprimento quanto a altura, inicial e final. Então, ele é um comprimento de 2 por 0.8 por 4.3, aqui por 3. Está bem próximo da altura do canal. E aí a gente vai gerar a nossa malha. No BCS, eu costumo trabalhar com o Global Edge em 10. Então, a gente vai determinar aqui, gera a nossa malha. Esse aqui é bem rapidinho. Depois desse, acho que é importante mostrar o sanduichão já. Uhum. Rapidinho já vai gerar a nossa malha aqui do BCS. Aí eu já vou importar também o sistema de refrigeração. Bom, agora com a malha do nosso sistema de injeção gerada, né? A gente só precisa fazer mais 2 etapas, que é a orientação, então e adicionar o nosso circuito de águas. A nossa refrigeração, ela está muito simples de colocar, ela está aqui, já estava pronta. E a nossa orientação também muito simples, que é um Ctrl M, Rotate, seleciona tudo, o nosso eixo já movimenta. Então, note que agora a nossa bucha quente está na superfície frontal. Então, a orientação está toda correta, nosso circuito de água e tudo mais. Com esse sanduíche montado, a gente vai fazer a seleção da nossa matéria-prima, que aqui tem todos os comandos, você vai digitar o nome do material e tudo mais. Determina nosso ponto de injeção. Com a matéria-prima definida, a gente vai determinar a temperatura do circuito de águas do nosso processo e depois determinar o nosso processo. A gente vai selecionar aqui refrigeração, preenchimento, recalque e deformação e vai determinar temperatura de fusão, tempo de máquina aberta, o tempo do ciclo com o molde fechado, injeção, recalque mais resfriamento, tempo de injeção, se ele vai ser se o nosso setup ele vai ser por tempo de injeção, se ele vai ser por vazão, se ele vai ter um controle escalonado, a nossa comutação, se ela vai ser em 99%, nosso padrão de recalque, perfil de recalque, se ele vai pegar o percentual da pressão de injeção aqui, percentual e quanto tempo, ou se vai determinar uma pressão de repente, caso queira, a duração e a pressão. E aqui a gente fecha, se a gente quiser isolar as causas da deformação, a gente também pode, é uma opção. E aí a gente vai ter o resultado. A partir do momento que a gente dá o start, nós temos o nosso resultado. Vai trabalhar toda a parte de cálculo, demanda um certo tempo, de acordo com o tamanho da malha. E aí a gente tem os nossos resultados. Então, basicamente, a gente vai ter nosso tempo de preenchimento e também o padrão. A gente pode entender como será o padrão do preenchimento da nossa peça.
Numa peça como essa, muito importante a gente entender a relação de espessura. Existem peças onde a superfície frontal aqui ela é mais restrita, então a gente tem uma aceleração de toda a borda e gera um acúmulo de gás no centro. Esse é um ponto muito crítico para uma peça como essa injetando pela lateral. A nossa pressão de injeção, a gente tem que entender se está dentro da expectativa, se vai atender a sua máquina injetora ou não. O delta de temperatura ao longo de todo o processo, então a gente entra com uma temperatura de 239, 240, que é a fusão. Ele tem um certo aquecimento gerado pelo cisalhamento e depois ele começa a ter um delta de caída, de queda de temperatura, e a gente tem que entender se essa queda de temperatura, essa variação aqui, ela está dentro do range da matéria-prima. Caso não, aí a gente tem que encontrar questões de processo, produto, enfim, o que for necessário para poder corrigir. Nossa taxa de cisalhamento, se ela está dentro da especificação do material. Nesse caso aqui, a gente rodou com um PP, está 19 mil. O PP, por norma, ele é até 100 mil a cada 1 segundo. Nós temos nosso gráfico de pressão de injeção e recalque, então a gente tem um pico de pressão de 18 MPa e um recalque de 14. Nosso tempo de congelamento da peça, então a gente pode notar que a bucha fria ela demanda mais tempo para congelar do que o nosso produto. Existem regiões do produto que demandam mais tempo para congelar, são pontos de maiores espessuras. Maior espessura congela mais lento, menor espessura congela mais rápido. Pontos de aprisionamento de gás. Essa peça, por exemplo, ela tem uma torre de parafusamento. Então a gente nota muito acúmulo de gás na região do fundo. A gente vai poder identificar no padrão de preenchimento que ele forma uma bolsa nessa região. Ó, que interessante. O padrão de fluxo ele tem uma bolsa nessa região, então é muito importante que aqui a gente tenha, de repente, um pino para extração de gás, algo semelhante a isso, ou usa a própria bucha aqui, né? Enfim, tem que ter um ponto de extração. Nossa força de fechamento, se está dentro do que a gente espera na máquina ou não. Contração volumétrica, como ela está se comportando, isso é muito importante e é uma consequência natural do processo termoplástico. Nossa estimativa de rechupe, a gente pode notar que as regiões de maior massa, que seria a torre de parafusamento, ela vai sofrer com uma maior marca de rechupe, né? Isso é natural também. Aí, caso seja um problema, a gente tem que atuar em relação de espessura, coisas do gênero. Nosso posicionamento das linhas de emenda, aqui eu tenho uma vista opaca, a gente nota que ele abraça o fluxo aqui e gera uma linha de emenda nessa quebra. O peso estimado da nossa peça, 8,9 gramas. E aí a gente entra também nos resultados de refrigeração. Basicamente, os principais são o delta de temperatura de entrada versus saída do circuito. Ele tem que estar até 3 graus de diferença, de 2 a 3 graus é bacana. A nossa vazão para comparar com o nosso termorregulador, se vai dar conta ou não. Número de Reynolds para saber se a troca térmica dos circuitos está sendo eficiente ou não. Frozen Layer Percentage, ele vai determinar se o seu produto está congelado ao término do ciclo. Muitas vezes, se você não tiver esse 100% de congelamento no término do ciclo, ele pode indicar para você problema de desmoldagem e extração. A pressão do circuito, se ela vai atender dentro do seu sistema, da sua fábrica. Temperatura de molde, ela tem que estar o mais homogênea possível e a literatura nos diz que até 10 graus é ok, mas a gente sabe que hoje em dia as nossas geometrias elas não favorecem nem um pouco a refrigeração, né? Cada vez mais cabuloso o negócio. Então a gente teria um delta bacana na superfície principal e a gente nota um aquecimento na torre de parafusamento. Então isso aqui seria um problema. E aí a deformação, né? Aqui, se a gente for entrar, Ziliane, eu sugeriria uma live só para deformação, porque é um assunto extremamente complexo, a gente passaria um bom tempo falando Logo, sobre logo o a gente assunto. faz, pode deixar. Mas aqui, a princípio, a gente está visualizando os resultados de contração mais deformação da peça. Nesse caso aqui, a gente tem 6 décimos, e a gente pode fazer até uma brincadeira aqui de aumentar a escala para entender como ela está se comportando. Então a gente vai conseguir entender, caso ela estivesse fechando, ó, nesse caso a gente nota que ela está saindo um pouco fora do esquadro, nessa região. Ou seja, a peça ela sofre uma deformação, ela vai se fechando e arcando, né? Então basicamente são esses os resultados. Caso tenha algo aí que queira que eu passe com um pouquinho mais de calma, Eliane, fico à disposição. Não, eu acho mas basicamente são esses. Bacana mostrar toda essa questão tecnológica, até para a questão de engenharia reversa, por exemplo, se você enxerga uma deformação, você pode fazer isso compensando no ferramental, enfim.
Tem Perfeito. muita gente que não tem esse domínio, né, e acaba fazendo produto, aí depois colocando em berço de conformação, e aí manda para o cliente, no caminhão esquentou a peça, ela volta para estabilidade, e aí vira o samba do crioulo doido, o cara não sabe o que faz mais, né? Eu só queria pontuar uma coisa, Ziliane, rapidinho. A gente mostra toda a interface do Flow, o passo a passo para você poder gerar esse estudo. Só que tem uma coisa muito importante que a gente sempre gosta de frisar, que é o conhecimento prático do analista, sabe? Uhum, Porque assim, o software ele é um espelho, né? Se a gente colocar aqui para recalcar 180 MPa, que seria o pico da nossa máquina injetora, ele vai recalcar. O molde não vai abrir, não vai dar rebarba, não vai ter problema nenhum. Se você colocar para recalcar aqui 70 segundos numa peça como essa, ele vai fazer por merecer lá. Só que assim, não são os seus resultados, eles vão ser totalmente errados, né? uhum. Então essa experiência prática, esse entendimento de quanto tempo vai congelar o gate, o que eu posso fazer para otimizar o produto, isso é muito importante. Então essa bagagem faz toda a diferença e a gente sempre gosta de frisar isso porque tem impacto direto, tá? Legal. A questão de assertividade também da simulação depende muito do que você coloca e faz a acuracidade no equipamento, né? Hoje a gente sabe que tem alguns equipamentos que você pode pegar, por exemplo, o dado do software e jogar direto na máquina. Também é uma novidade aí, acho que pro pessoal, né? Não sei como é que tá isso dentro da Soul e nos clientes, né? O nível de equipamento para poder receber esses dados, ou o cara vai imputar isso manualmente. Hoje lá na Europa nós já temos um software que conversa com o Moldflow e ele tem um periférico na máquina que você faz essa correlação. Hoje a gente faz toda essa correlação, mas é arcaico ainda. Manual. No nosso relatório, nós temos um relatório técnico completo e a gente coloca ali os dados de processo para o cara poder iniciar esse tryout. E vem sendo bem assertivo, assim. Por conta dessa mescla de teoria versus prática aí, desses Uhum, 20 anos aí, ajuda bastante, né? A uhum. gente já regulou bastante máquina, já desmontou muito molde, então acaba tendo uma visão um pouco mais ampla do negócio e Não, vem dando legal. certo. E você acha que o pessoal em casa teria alguma pergunta específica sobre a simulação, alguma coisa, Eliane, que vale a pena Eu pontuar? acho que vai levantar bastante dúvida aí, sim, né? Provavelmente no chat eles vão entrar em contato com a gente. E é isso que é legal, né?